4 dias para a decisão final. Fonte garante que não tem medo e abre o jogo. E mais, SAF precisa de mais de 280 votos para ser aprovada. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou aqui todos os dias no canal Bicagalo, aliás, de segunda a sexta, à 1 da tarde. Quem já conhece sabe que é conteúdo sério, de credibilidade, é jornalismo em essência. Jamais vamos brincar com o torcedor alvinegro. Apuramos e entregamos a vocês o melhor conteúdo possível. Vamos ao limite, na busca pela informação séria e por credibilidade. Por isso peço que antes da gente seguir, você deixe seu like e, claro, se inscreva no canal. Não é inscrito? Está passando agora? Não perca tempo, se inscreva e depois continue assistindo os nossos vídeos. E muito obrigado mais uma vez a quem deixou o like na semana passada. Tive mais de 1000 likes em todos os vídeos que produzi na semana passada. Meu agradecimento fraterno e carinhoso a cada um de vocês, porque eu sei que tem que tirar um tempo para deixar o like, às vezes não tá com login no YouTube. Então, muito obrigado mesmo de coração. Deixa o like aí, fortaleça o canal Bicagalo. Vamos lá. Vocês já sabem que o Atlético passará por uma transformação e deixará de ser uma sociedade desportiva para se tornar uma sociedade anônima do futebol, a chamada SAF. Um clube-empresa, onde visará lucros e, claro, competitividade no mercado para poder alcançar os objetivos. E dito isso, sabemos também que o Atlético tem hoje a maior dívida do futebol brasileiro, avaliada em 1,8 bilhão de reais. Certo é que para pagar essa dívida de duas uma, ou o Atlético entraria em recuperação judicial e correria o risco até mesmo do clube entrar em falência, ou seja, de não continuar existindo, uma vez que essa dívida é praticamente impagável, ou se tornar uma SAF. Não existe outra possibilidade senão essa. Sabemos que o assunto SAF vem se arrastando já há algum tempo, mudanças um pouco estranhas, claro, eu concordo com isso às vezes. Primeiro era o Peter Grieve, que teria 51%, os 4Rs um outro percentual, de repente 4Rs muda esse percentual, investidor brasileiro, enfim. As mudanças foram acontecendo, mas o fato é que entre os dias 20 e 21 de julho, ou seja, nesta quinta e sexta-feira, o Conselho Deliberativo do Atlético irá aprovar ou reprovar a transformação para a SAF. Essa votação, para que vocês entendam, acontecerá a partir de 8 horas da manhã de quinta-feira e vai até às 6 da tarde de sexta. Ao todo, são 420 conselheiros que vão acariciar, que vão tentar entender um pouco mais dessa matéria. Mais ou menos o que acontece, por exemplo, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, enfim, onde um projeto é entregue e ali, no caso, os vereadores ou senadores, enfim, deputados podem ou não aprovar aquele texto e aí talvez fazer até alguma emenda, alguma mudança, sugerir alguma coisa, mas o fato é que estes conselheiros serão responsáveis pelo futuro do clube, por aquilo que deve acontecer pelo menos nos próximos 50 anos. É o que a gente imagina que é o prazo de cessão dessa SAF do Galo. Ou seja, o futuro do Atlético está sim nas mãos dos conselheiros. O Atlético tem hoje 420 conselheiros. Ao todo, precisa, para aprovar a SAF, 2/3 deste percentual. Ou seja, 280 pessoas terão que obrigatoriamente votar favoráveis à aprovação desta SAF. Como que será isso? O Atlético vai separar em 3 ou 4 tópicos, tá? A votação será presencial e virtual, ou seja, aquelas pessoas que não puderem comparecer à sede de Lourdes terão a oportunidade de votar online e de acompanhar toda a reunião, que será densa, com muitas discussões, com muitas explicações também por parte de quem está gerenciando essa SAF. E relembrando, entre os dias 20 e 21, há apresentações e esclarecimentos. Consultei uma fonte, tá, que é responsável, um dos membros aí que deve assumir o Atlético. A gente não vai citar nome aqui, mas que vai fazer parte deste conselho que gerencia o Atlético. E questionei, vocês estão confiantes? Como é que está vindo aí essa SAF? Os conselheiros devem ou não devem aprovar? E eu vou abrir aspas aqui sobre o que me disse essa fonte de forma exclusiva no canal Bicagalo. O Conselho do Atlético, em maioria, sabe o que isso vai representar.
e a SAF deve sim ser aprovada. Ou seja, estão muito confiantes que terão pelo menos 280 votos para a aprovação da SAF. Eu, Henrique, seria capaz de afirmar, conversando com alguns conselheiros do clube, todos que eu conversei, na verdade, votarão favoravelmente à SAF, desde que todas as dúvidas sejam esclarecidas. As dúvidas sendo esclarecidas, esses votos, alguns deles, inclusive, chegaram a me dizer que nem vão esperar por isso, que entendem a dimensão do problema do Atlético e votarão favoravelmente. Então, a gente deve sim ter a aprovação da SAF até a próxima sexta-feira, o Atlético se transformando em uma sociedade anônima do futebol, em uma sociedade desportiva para uma sociedade anônima futebolística, ou seja, uma SAF. Bom, vamos falar então sobre os percentuais atualizados da SAF. O que vai acontecer, quem vai ser dono do quê, quanto que vão aportar no Atlético, a dívida, que tamanho que fica, vai diminuir realmente, Os caras estão investindo pouco, muito, como que fica o futebol na SAF? Então é conteúdo atualizado aqui no canal Bica Galo. Gente, vamos deixando o like, fortaleça o Bica Galo, o likezão é muito importante para que a gente possa continuar produzindo esses conteúdos, tá? Vamos lá, 75% do Atlético, será a SAF. Ou seja, o clube permanece com 25% e 75% será de uma chamada holding. O que é uma holding? É um grupo, formado por empresários que vão adquirir o Atlético. E deste grupo, como que fica a divisão dos 75% que serão adquiridos? 78% deste montante, ou seja, dos 75%, ficarão nas mãos dos 4Rs, que terão como incumbência investir de imediato 400 milhões de reais. E ainda 300 milhões de perdão de dívida. Não será um perdão, mas claro, essa dívida não será paga mais, afinal de contas, eles serão donos do Atlético. Então, repetindo, dos 75% da holding do Galo, 78% ficarão com os 4Rs. O que vem em sequência? 11% para um fundo que ainda não sabemos o nome, mas bem provável que seja relacionado a um banco, 11%, ou seja, 100 milhões de investimento na hora em cash ficarão com este fundo e outros 11%, o que corresponde também a 100 milhões, ficarão com um grupo de atleticanos, ou seja, o Atlético abriu as portas para que torcedores que tivessem grana e que quisessem investir na SAF, como se fosse um capital aberto, pudessem colocar, injetar a grana lá e aí, claro, aportar esse dinheiro e também ser dono do próprio clube. Então, relembrando, 400 milhões dos 4Rs que terão direito a 78% dos 75% da SAF, mais 300 de perdão de dívida, aí você tem 11% para um grupo que provavelmente será um grupo formado por banqueiros aí, 100 milhões de reais e outros 11% de mais 100 milhões de um grupo de atleticanos. O que vão fazer se a gente contabilizar 400 4Rs, mais 100 do banco, mais 100 do grupo atleticano de investidor? Serão 600 milhões de reais que serão utilizados para abatimento, de dívida. Bom, o que sabemos é o seguinte, vão utilizar 600 milhões de reais e tentarão reduzir a dívida em até 40%, Em até 40%. O que eu quero dizer, não é que vão pegar 600 milhões e vão abater, por exemplo, uma dívida de 1,5 menos 600. Eles vão pegar os 600 e tentar abater, esta é a projeção, mais uma vez de forma exclusiva aqui no canal Bica Galo, tentarão com 600 abater uma dívida de 810 milhões de reais. Ou seja, se o Atlético tem uma dívida hoje de 1,8 bilhão, passaria a ter uma dívida final de 610 milhões e aqui eu explico como. Você pega 300 milhões de reais de dívida com os 4Rs, mais 810 milhões, que é a projeção que eles colocam, ou seja, de cara, de imediato, o Atlético sairia de uma dívida de 1,8 bilhão de reais para uma dívida de 610 milhões. Vou repetir o cálculo aqui. 300 milhões dos 4Rs de abatimento, mais 810 que serão pagos à vista em cash, ou seja, a dívida do Atlético final deixaria de ser de 1,8 para 610 milhões de reais. Nesse meio tempo, eu quero saber de vocês,
Estão gostando de saber disso? Estão confiantes na SAF? Tem alguns receios? Deixe nos comentários aquilo que mais te deixa com medo ou se você está confiante em colocar o Atlético na mão dos 4S. A gente viu no final de semana que o estádio foi inaugurado. O que foi prometido foi entregue. Então eu acho que a gente deve colocar um pouquinho a mão na consciência para entender um pouco mais o que esses caras vem fazendo. Bom, dizemos então que o Atlético teria, no caso, uma dívida final de 610 milhões, que seria diluída, e esses 610 milhões serão diluídos ao longo dos anos da SAF, ou seja, a SAF terá a incumbência também de pagar essa dívida que vai restar, 610 milhões de reais, que obviamente não é uma dívida de 1,8, já facilita muito a vida financeira do Atlético. Em relação à folha salarial e contratações, também temos os números para a próxima temporada. Já dissemos isso aqui no nosso vídeo anterior e vou ratificar, tá? O Atlético trabalhará com um limite pré-definido, ou seja, 200 milhões de reais para a folha salarial, que dá mais ou menos 16 milhões e meio por mês, mais 40 milhões para a contratação de reforços. Sabemos que hoje o Atlético já tem uma folha de 17 milhões de reais, ou seja, para a próxima temporada, alguns jogadores serão emprestados, serão demitidos, não permanecerão, principalmente aqueles que não têm bom rendimento e com alto salário certamente não ficarão no Atlético, que deve prezar em usar os 40 milhões para contratar jogadores, pincelar no mercado, fazer mais ou menos o que o Botafogo fez. Para que vocês tenham uma ideia, o Botafogo hoje, que é um aí dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, tem uma folha de 140 milhões de reais por mês. O Atlético terá para a próxima temporada 200 milhões mais 40 em contratações, tá? Mudanças e incrementos anuais. Vamos lá. O Atlético terá mais incremento na categoria de base. Os gestores entendem que o futuro do clube depende da categoria de base e farão de tudo para que o Atlético passe a ser não só um celeiro de contratações aqui na América Latina, de atletas desconhecidos, mas também vão investir pesado na categoria de base, na captação de jogadores em regiões afastadas. Enfim, o Atlético planeja uma mudança brusca de investimento na categoria de base, o que para mim é sim uma notícia excelente. Eu realmente espero isso há anos do Atlético e quem sabe agora com a SAF isso vai mudar. Nenhum clube brasileiro, à exceção de alguns que têm um investimento altíssimo, nenhum clube brasileiro consegue sobreviver se não tiver atletas de base. E é bom também para que a gente fomente o nosso futebol. O Brasil está muito distante daquilo que já foi um dia em relação a grandes revelações, tá? Eu tenho certeza disso, basta ver a seleção brasileira que tem um grande craque e outros jogadores medianos. Precisamos revelar mais e mais jogadores. Bom, para a gente fechar aqui, quem vai dar as cartas na SAF do Atlético, tá? Um conselho que será formado por 7 pessoas, sendo 2 delas do próprio Conselho Deliberativo. Ou seja, deve ser um presidente formado pelo conselho e mais um membro, mais 5 investidores. Ou seja, se a gente tem os 4 R's, aí tem este fundo existente, um grupo de atleticanos e ainda assim 2 pessoas do próprio clube, ou seja, do conselho deliberativo. 7 pessoas que vão gerenciar, que estarão no topo da cadeia e abaixo deles vem um CEO, que será o presidente dessa SAF toda, depois um COO, que é um chefe de operações que vai cumprir funções mais ligadas ao futebol, bem como substituir o próprio Rodrigo Caetano, fazer incumbências, assim como faz hoje do Sérgio Coelho. Não existirá mais a função de presidente do Atlético e aí abaixo deste cara vem as diretorias. Então, repetindo, 7 pessoas no conselho, um conselho maior que vai tomar as decisões do Atlético, abaixo desses caras um CEO, um COO e aí as diretorias que serão divididas, compartilhadas entre o clube. Gente, vamos deixar no comentário e quero saber o que vocês estão achando. Ficou alguma dúvida? Deixa aí porque a gente vai tentar esclarecer depois e vamos bater meta de like, pelo amor de Deus. Tá baixo ainda, dá uma moral pra mim, deixa aquele like aí para fortalecer o canal, Pra gente fechar aqui, o que ainda não sabemos sobre a SAF e acho que a próxima quinta e sexta-feira serão fundamentais pra gente entender
acho eu, uma crítica aqui à atual diretoria, a quem está gerenciando essa SAF. Eu acho que este assunto que eu vou dizer aqui agora já deveria estar sendo debatido há algum tempo. Eu, particularmente, não sei o tempo de uso. Quantos anos de cessão para a SAF? 90 anos, como foi, por exemplo, sei lá, o Coritiba? 50 anos? 30? Qual será o prazo de cessão para essa SAF? A segunda dúvida, a projeção de investimento em 10 anos. Nós temos aqui a projeção de investimento para o Atlético na próxima temporada, mas não temos a projeção de investimento a longo prazo. Existe um projeto, é bem provável que sim, tive acesso a documentos exclusivos nesse final de semana, de uma outra SAF, que durante 5, 10 anos os caras já têm tudo projetado, até mesmo onde que o clube deve ficar, né, na tabela de classificação, e até o dado momento o Atlético não revelou isso. E a terceira e não menos importante, a possibilidade de revenda, ou seja, estão comprando o clube para revender no futuro ou apenas para ter lucro e transformar numa empresa, mas também para gerar retorno em campo? É isso que queremos saber, são dúvidas que pairam. Para a gente fechar ainda, tá? O canal Bica Galo está dando 100% de bônus na Betano. O que é isso? Se você investir R$20, você vai ganhar mais 20 na hora. Investiu R$500, vai ganhar 500 em aposta, cassino, tudo que você quiser. Para isso, você vai na Betano agora e vai fazer a sua inscrição e vai colocar lá no código promocional a palavra Bica Galo. Bica Galo tudo junto, sem espaço, e automaticamente o Dindoca vai pingar na sua conta. E também, se você quer anunciar aqui no canal Bica Galo, é conteúdo sério, de credibilidade, são mais de 350 mil pessoas que passam aqui todos os meses. Para anunciar comigo aqui, no Henrique Musi, no Marco Geves, não perca mais tempo. A partir de R$200 você pode ter a sua marca estampada aqui nos nossos conteúdos. E para isso, você vai mandar um e-mail agora para o bicagalobh@gmail.com. Repetindo, bicagalobh@gmail.com. Conte sua história, a gente vai vender para você. Aqui a gente dá jeito para tudo. Pode ser? Vamos nessa, tamo junto demais, te espero amanhã à 1 da tarde. Espero que tenha esclarecido a dúvida de todo mundo. Tamo junto e misturado.